Introdução à curva do esquecimento. Um olhar aprofundado sobre a perda de memória, a curva do esquecimento, concebida pelo psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus em 1885, é um dos conceitos mais importantes na psicologia da memória. Essa curva demonstra graficamente a rapidez com que esquecemos informações, revelando um padrão consistente de perda gradual de conhecimento ao longo do tempo. A pesquisa de Ebbinghaus, que utilizou listas de sílabas sem sentido para estudar a memória, revelou uma queda acentuada na retenção nas primeiras horas após o aprendizado, seguida por uma diminuição mais lenta e gradual. Essa descoberta revolucionou a forma como entendemos o processo de memorização e influenciou diversos campos, como a educação, a psicologia e a neurociência. Compreender a natureza da curva do esquecimento é crucial para otimizar o aprendizado e a retenção de informações. O conhecimento desse padrão permite que educadores e profissionais de diferentes áreas desenvolvam estratégias eficazes para combater o esquecimento. A curva revela que a simples repetição de informações, sem uma estratégia eficaz, pode ser insuficiente para garantir a retenção a longo prazo. É necessário, portanto, implementar métodos de estudo e técnicas de memorização que promovam a consolidação do conhecimento na memória de longo prazo. A curva do esquecimento possui implicações significativas no mundo educacional. Professores podem se beneficiar dessa compreensão para elaborar planos de aula que incorporem técnicas de revisão e reforço, garantindo que os alunos retenham os conteúdos aprendidos em sala de aula. A aplicação de métodos de revisão espaçada, por exemplo, pode ajudar a combater a perda gradual de informações e promover a retenção a longo prazo. Além disso, a curva serve como um alerta para a importância de estratégias de aprendizagem ativas, que envolvam os alunos em processos de interação e construção de conhecimento, em vez de simples recepção passiva de informações. A relevância da curva do esquecimento se estende para o ambiente corporativo. Profissionais de diversas áreas, desde vendedores a gerentes, se beneficiam da aplicação de técnicas de memorização e gestão de informações para otimizar seu desempenho. A compreensão da perda gradual de conhecimento permite que empresas implementem programas de treinamento e desenvolvimento que promovam a retenção de informações essenciais para o sucesso das equipes. A curva, portanto, destaca a importância de estratégias de revisão constante, atualização de conhecimentos e aplicação prática das informações aprendidas para garantir a retenção e o sucesso no ambiente profissional. Em suma, a curva do esquecimento é uma ferramenta poderosa para entender o processo de perda de memória e desenvolver estratégias eficazes para combatê-la. A aplicação dos conhecimentos sobre essa curva se torna crucial em diversos contextos, da educação à vida profissional, com o objetivo de promover a retenção de informações e otimizar o aprendizado, preparando indivíduos para o sucesso em seus respectivos campos de atuação. Objetivos: apresentação do tema. Compreender o fenômeno da curva do esquecimento. Analisar suas causas e efeitos sobre a memória humana. Objetivos do trabalho. Investigar as teorias relacionadas ao esquecimento. Propor métodos para melhorar a retenção de informações. Histórico da curva do esquecimento 1.1. Vida e obra de Hermann Ebbinghaus 1.2. Primeiros experimentos sobre memória 1.3. Contribuições para a psicologia moderna. Um passeio pela história da memória. A curva do esquecimento, um conceito fundamental para a compreensão da memória humana, possui uma história rica e fascinante, intimamente ligada à vida e obra de Hermann Ebbinghaus, um pioneiro da psicologia experimental. 1.1 Vida e obra de Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus, de 1850 a 1909, foi um psicólogo alemão que revolucionou o estudo da memória. Sua principal contribuição foi a introdução de métodos científicos rigorosos para investigar os processos mentais, em particular a memória. Ebbinghaus, um autodidata, dedicou sua vida ao estudo da mente humana, trabalhando em isolamento e utilizando a si mesmo como cobaia em seus experimentos. Em uma época em que a psicologia era dominada por métodos introspectivos, Ebbinghaus defendeu a importância da experimentação objetiva. Ele acreditava que a memória, um processo mental complexo, podia ser estudada e quantificada, e que a experimentação com métodos rigorosos poderia fornecer insights valiosos sobre seu funcionamento.
1.2 Primeiros experimentos sobre memória. Ebbinghaus conduziu uma série de experimentos inovadores para investigar a memória. Ele utilizou listas de sílabas sem sentido, como DAF ou XOP, para estudar a memorização e o esquecimento. Esse método foi crucial para evitar o viés da familiaridade com palavras reais, garantindo que a memória estivesse sendo testada em um contexto puro. Utilizando essas listas de sílabas sem sentido, Ebbinghaus mediu o tempo necessário para aprender as listas e depois mediu o tempo necessário para relembrá-las após diferentes intervalos. Seus resultados revelaram que a retenção de informações decrescia rapidamente nas primeiras horas após a memorização, seguido por uma diminuição mais lenta e gradual ao longo do tempo. Essa descoberta resultou na criação da curva do esquecimento. 1.3 Contribuições para a psicologia moderna. Os estudos de Ebbinghaus tiveram um impacto profundo na psicologia moderna. Suas pesquisas inauguraram a era da psicologia experimental, estabelecendo um novo padrão para o estudo da memória. A curva do esquecimento, um legado duradouro de seu trabalho, se tornou um conceito fundamental para a compreensão da retenção de informações, servindo de base para pesquisas posteriores e para o desenvolvimento de métodos de ensino e memorização. A influência de Ebbinghaus transcende o campo da psicologia. Suas descobertas sobre a perda gradual de informações impactaram áreas como a educação, a neurociência e a tecnologia, impulsionando o desenvolvimento de ferramentas e estratégias para aprimorar a retenção de conhecimentos e a otimização do aprendizado. 2. Definição e conceitos básicos. 2.1 O que é a curva do esquecimento? 2.2 Importância da memória na aprendizagem. 2.3 Tipos de memória envolvidos. Desvendando os segredos da memória. A curva do esquecimento, como o próprio nome sugere, descreve a maneira como esquecemos informações ao longo do tempo. É uma representação gráfica que demonstra a rapidez com que perdemos o conhecimento adquirido. Esse conceito, fundamental para a compreensão do funcionamento da memória humana, possui implicações importantes para a educação, a psicologia e a vida cotidiana. 2.1 O que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento, idealizada por Hermann Ebbinghaus, é uma representação visual da perda gradual de informações após o aprendizado. Essa curva geralmente apresenta um formato de J invertido, mostrando uma queda acentuada na retenção nas primeiras horas após o aprendizado, seguida por uma diminuição mais lenta e gradual ao longo do tempo. Essa curva indica que a simples repetição de informações não garante a retenção a longo prazo. É necessário utilizar técnicas e estratégias de aprendizado que promovam a consolidação do conhecimento na memória de longo prazo. 2.2 Importância da memória na aprendizagem. A memória é um processo fundamental para a aprendizagem, pois permite que armazenemos e recuperemos informações. Sem a capacidade de guardar e acessar o conhecimento adquirido, a aprendizagem seria impossível. A memória é um sistema complexo que envolve diversos processos, como codificação, armazenamento e recuperação de informações. A curva do esquecimento destaca a importância de compreender o funcionamento da memória para otimizar o processo de aprendizagem. É preciso utilizar estratégias para combater a perda gradual de informações e fortalecer a retenção a longo prazo. 2.3 Tipos de memória envolvidos. A curva do esquecimento se aplica a diferentes tipos de memória. Memória de curto prazo, MCP, armazena informações por um período curto, geralmente alguns segundos. Essa memória é essencial para realizar tarefas cotidianas, como lembrar um número de telefone por um breve período. Memória de longo prazo, MLP, armazena informações por um período mais longo, podendo durar horas, dias, meses ou anos. A MLP é responsável por guardar conhecimentos, habilidades e experiências. Memória de trabalho é um sistema cognitivo que permite manipular e integrar informações provenientes da MCP e da MLP, desempenhando um papel crucial na tomada de decisões e no raciocínio. Compreender os diferentes tipos de memória e seus mecanismos é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de aprendizado e memorização. A curva do esquecimento nos alerta para a necessidade de fortalecer a retenção de informações na MLP, garantindo que o conhecimento adquirido seja acessível e útil a longo prazo. 3. Mecanismos do esquecimento. 3.1 Teoria da deterioração. 3.2
Teoria da interferência 3.3. Falhas de recuperação. Desvendando os motivos da perda de memória. A curva do esquecimento nos mostra que a perda de informações é inevitável. Mas o que realmente causa esse esquecimento? Diversas teorias buscam explicar os mecanismos que levam à perda de memória ao longo do tempo, cada uma com suas próprias explicações e evidências. 3.1 Teoria da deterioração. A teoria da deterioração, também conhecida como teoria do decaimento, argumenta que o esquecimento ocorre devido ao simples passar do tempo. Essa teoria sugere que as memórias, se não forem usadas ou reforçadas, se deterioram gradualmente, como um objeto que enferruja com o tempo. Essa teoria explica, por exemplo, a dificuldade em lembrar detalhes de um evento que ocorreu há muito tempo, mesmo que ele tenha sido importante. No entanto, a teoria da deterioração tem sido criticada por não levar em conta outros fatores que podem influenciar o esquecimento, como a interferência de outras memórias. 3.2 Teoria da interferência. A teoria da interferência propõe que o esquecimento acontece devido à interferência de outras memórias. Essa teoria argumenta que as novas informações aprendidas podem interferir na recuperação de informações antigas, e vice-versa. Existem dois tipos principais de interferência: interferência proativa. Informações aprendidas anteriormente interferem na recuperação de informações novas. Por exemplo, se você aprendeu a tocar uma nova música no piano, pode ter dificuldade em tocar uma música antiga que você já conhecia, pois as novas sequências de notas interferem na recuperação das antigas. Interferência retroativa. Informações novas aprendidas interferem na recuperação de informações antigas. Por exemplo, se você aprendeu um novo idioma, pode ter dificuldade em se lembrar de palavras no idioma original, pois as novas palavras interferem na recuperação das antigas. 3.3 Falhas de recuperação. A teoria das falhas de recuperação argumenta que o esquecimento não é necessariamente uma perda permanente de informação, mas sim uma dificuldade em acessá-la. Segundo essa teoria, as informações ainda estão armazenadas no cérebro, mas não conseguimos recuperá-las devido a pistas inadequadas ou à falta de contexto. Essa teoria explica por que, às vezes, conseguimos lembrar de uma informação que havíamos esquecido completamente quando somos expostos a um estímulo específico que a relaciona. Por exemplo, você pode se lembrar de um nome que havia esquecido ao ouvir uma música que era tocada quando conheceu essa pessoa. O esquecimento é um processo complexo que pode ser influenciado por diversos fatores. As teorias da deterioração, da interferência e das falhas de recuperação oferecem diferentes explicações para esse fenômeno. Mas é importante lembrar que o esquecimento não é necessariamente um processo negativo. Ele pode, na verdade, ser um mecanismo adaptativo para proteger o cérebro de um excesso de informações desnecessárias. 4 Fatores que influenciam o esquecimento. 4.1 Tempo. 4.2 Relevância da informação. 4.3 Contexto emocional. Fatores que moldam a perda de memória. A curva do esquecimento não é um processo rígido e imutável. Vários fatores podem influenciar a velocidade e a intensidade da perda de informação, tornando a curva individual para cada pessoa e situação. Compreender esses fatores é crucial para desenvolver estratégias de memorização e aprendizagem mais eficazes. 4.1 Tempo. O tempo é um dos fatores mais determinantes na curva do esquecimento. Quanto mais tempo se passa desde o aprendizado, maior é a probabilidade de esquecer a informação. A curva de Ebbinghaus demonstra essa relação, mostrando uma rápida perda de informação nas primeiras horas, seguida por uma diminuição mais gradual. Entender esse padrão é fundamental para implementar estratégias de revisão e reforço, garantindo que o conhecimento seja consolidado na memória de longo prazo. Revisar o material aprendido em intervalos regulares, seguindo um cronograma que acompanha a curva do esquecimento, pode ajudar a combater a perda gradual de informações. 4.2 Relevância da informação. A relevância da informação também impacta a retenção. Informações que são consideradas importantes, úteis ou emocionantes têm maior probabilidade de serem lembradas do que informações triviais ou irrelevantes. Nosso cérebro tende a dar prioridade à memorização de informações que consideramos relevantes para nossas necessidades, objetivos e interesses. Essa priorização é um mecanismo adaptativo que otimiza o uso dos recursos de memória,
focando em informações que consideramos importantes. 4.3 Contexto emocional. O contexto emocional em que a informação é aprendida também influencia a retenção. Eventos que são associados a fortes emoções, positivas ou negativas, têm maior probabilidade de serem lembrados. As emoções fortes, como medo, alegria ou tristeza, podem desencadear a liberação de hormônios que intensificam a formação de memórias, tornando-as mais vívidas e duradouras. Esse mecanismo evolutivo permite que o cérebro grave eventos importantes que podem ser úteis para a sobrevivência ou a tomada de decisões futuras. A curva do esquecimento não é um destino inevitável. Compreender os fatores que influenciam a perda de memória e implementar estratégias de aprendizado e memorização adequadas podem aumentar a retenção de informações, garantindo que o conhecimento adquirido seja útil a longo prazo. 5 Evidências empíricas. 5.1 Estudos clássicos de Ebbinghaus. 5.2 Pesquisas contemporâneas. 5.3 Experimentos sobre retenção. A ciência por trás da perda de memória. A curva do esquecimento não é apenas uma teoria, mas um conceito baseado em evidências empíricas coletadas por meio de pesquisas e experimentos rigorosos. Desde os estudos pioneiros de Hermann Ebbinghaus até as pesquisas contemporâneas, a ciência tem fornecido suporte sólido para a validade desse modelo e para a compreensão dos mecanismos que regem a perda de memória. 5.1 Estudos clássicos de Ebbinghaus. Os estudos de Hermann Ebbinghaus, realizados no final do século XIX, fornecem a base empírica para a curva do esquecimento. Utilizando listas de sílabas sem sentido, Ebbinghaus quantificou a taxa de esquecimento ao longo do tempo, revelando uma queda acentuada nas primeiras horas, seguida por uma diminuição mais gradual. Esses estudos pioneiros foram cruciais para estabelecer a memória como um objeto de estudo científico e demonstrar a importância da experimentação para investigar os processos mentais. A curva do esquecimento, derivada desses estudos, se tornou um modelo fundamental para a psicologia da memória. 5.2 Pesquisas contemporâneas. Pesquisas contemporâneas em neurociência e psicologia cognitiva continuam a validar e aprofundar a compreensão da curva do esquecimento. Estudos com tecnologias de neuroimagem, como fMRI e EEG, têm revelado a atividade cerebral durante o processo de memorização e esquecimento, fornecendo insights sobre os mecanismos neurológicos que sustentam esses processos. Essas pesquisas têm confirmado a existência de diferentes tipos de memória, como a de curto prazo e a de longo prazo, e demonstrado que o esquecimento pode ser influenciado por fatores como o tempo, a relevância da informação e o contexto emocional, como descrito anteriormente. 5.3 Experimentos sobre retenção. Diversos experimentos têm sido realizados para investigar a retenção de informações e validar a curva do esquecimento. Um exemplo clássico é o estudo de Barrick, 1984, sobre a retenção de vocabulário em espanhol. Os resultados mostraram que alunos que haviam cursado espanhol no ensino médio e que não haviam mais utilizado o idioma apresentaram uma queda significativa na retenção ao longo do tempo, seguindo um padrão semelhante ao da curva do esquecimento. Esses estudos, além de confirmar a validade do modelo, demonstram a importância de estratégias de revisão para garantir a retenção de informações. Assim, a curva do esquecimento é um conceito validado por diversas pesquisas e experimentos, desde os estudos clássicos de Ebbinghaus até as pesquisas contemporâneas em neurociência e psicologia cognitiva. Essa curva nos fornece um modelo útil para compreender a perda de memória, a importância da revisão e a necessidade de desenvolver estratégias eficazes para otimizar o aprendizado e a retenção de informações. 6 Implicações educacionais. 6.1 Impacto no ensino e aprendizagem. 6.2 Estratégias pedagógicas para mitigação. 6.3 Importância das revisões. Uma lição para a educação. A curva do esquecimento não é apenas um conceito científico, mas uma ferramenta poderosa para a educação. Compreender como perdemos informações ao longo do tempo permite que educadores e alunos desenvolvam estratégias mais eficazes para o aprendizado e a retenção de conhecimento. 6.1 Impacto no ensino e aprendizagem. A curva do esquecimento destaca a importância de ir além da simples exposição à informação. A retenção de conhecimento exige mais do que simplesmente ouvir uma aula ou ler um livro. É preciso que os alunos engajem ativamente com o material e utilizem estratégias que promovam a consolidação do conhecimento na memória de longo prazo.
A curva nos alerta para a necessidade de repensar a forma como o ensino é estruturado. A simples repetição de informações, sem técnicas de memorização e revisão, pode ser ineficaz para garantir que o conhecimento seja realmente aprendido e retido. 6.2 Estratégias pedagógicas para mitigação. Diversas estratégias pedagógicas podem ser utilizadas para mitigar os efeitos da curva do esquecimento e promover a retenção de conhecimento. Revisão espaçada. Revisar o material aprendido em intervalos regulares, como sugerido pela curva do esquecimento, ajuda a fortalecer a memória e combater a perda gradual de informações. Aprendizagem ativa. Incentivar os alunos a participar ativamente do processo de aprendizado, por meio de debates, projetos, resolução de problemas e atividades práticas, aumenta o engajamento e a retenção de conhecimento. Técnicas de memorização. Ensinar e aplicar técnicas de memorização, como a criação de flashcards, mapas mentais, associações e métodos de visualização, pode tornar o aprendizado mais eficaz e duradouro. Feedback constante. Oferecer feedback regular aos alunos sobre seu progresso, identificar áreas de dificuldade e fornecer apoio para superar desafios, garante que o aprendizado seja contínuo e efetivo. 6.3 Importância das revisões. A curva do esquecimento enfatiza a importância das revisões. Revisar o material aprendido em intervalos regulares, como dias, semanas e meses após o aprendizado inicial, ajuda a consolidar o conhecimento na memória de longo prazo. É importante que as revisões sejam ativas e engajadoras, utilizando diferentes métodos e abordagens para evitar a memorização passiva. A prática de recuperação ativa, como testar o próprio conhecimento por meio de exercícios e quizzes, também é uma estratégia eficaz para fortalecer a retenção de informações. A aplicação de estratégias pedagógicas que consideram os mecanismos do esquecimento e promovem a revisão regular pode garantir que o conhecimento seja adquirido de forma mais eficaz e duradoura, contribuindo para o sucesso dos alunos e para o aprimoramento do processo educacional. 7 Estratégias para combater a curva do esquecimento. 7.1 Revisão espaçada. 7.2 Aprendizagem ativa. 7.3 Uso de tecnologia educacional armazenando conhecimento para sempre. A curva do esquecimento nos apresenta um desafio, mas também uma oportunidade. Ao entender como perdemos informações, podemos desenvolver estratégias para combater esse processo e garantir que o conhecimento aprendido seja retido por mais tempo. 7.1 Revisão espaçada. Uma das estratégias mais eficazes para combater a curva do esquecimento é a revisão espaçada. Essa técnica consiste em revisar o material aprendido em intervalos regulares, aumentando gradualmente o tempo entre as revisões. Ao invés de revisar o conteúdo repetidamente em um curto período de tempo, a revisão espaçada promove a consolidação do conhecimento na memória de longo prazo. A ideia é que, ao revisar o material em intervalos cada vez maiores, o cérebro é forçado a recuperar a informação, fortalecendo as conexões neuronais e tornando a memória mais resistente ao esquecimento. 7.2 Aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é uma abordagem que incentiva os alunos a participarem ativamente do processo de aprendizado, indo além da simples recepção passiva de informações. Essa abordagem inclui diversas estratégias que promovem a interação, a colaboração e a aplicação prática do conhecimento, como discussões em grupo, promover debates sobre o tema em estudo, incentivando os alunos a compartilharem seus pensamentos e perspectivas, ajuda a consolidar o conhecimento e a desenvolver habilidades de comunicação e argumentação. Resolução de problemas. Apresentar desafios e problemas práticos relacionados ao conteúdo, estimulando os alunos a aplicar o conhecimento adquirido na resolução de situações reais, promove o aprendizado significativo e a retenção de informações. Projetos e trabalhos colaborativos. Incentivar os alunos a desenvolverem projetos e trabalhos em grupo, utilizando diferentes habilidades e recursos, estimula a criatividade, a colaboração e a aplicação prática do conhecimento. 7.3 Uso de tecnologia educacional. As ferramentas tecnológicas podem ser aliadas poderosas na luta contra a curva do esquecimento. Diversas plataformas e aplicativos educativos oferecem recursos para auxiliar no aprendizado e na revisão, como aplicativos de flashcards, criação de flashcards virtuais para revisar o conteúdo, utilizando diferentes métodos de estudo, como a técnica de Leitner.
Plataformas de aprendizado online. Acesso a cursos online, exercícios interativos, quizzes e simulações, promovendo a aprendizagem personalizada e a revisão constante. Recursos de organização e gerenciamento. Ferramentas para organizar o tempo de estudo, criar cronogramas de revisão e gerenciar o conteúdo aprendido, facilitando a aplicação das técnicas de revisão espaçada e aprendizagem ativa. A curva do esquecimento é um desafio natural, mas não precisa ser uma barreira para o aprendizado. A aplicação de estratégias como a revisão espaçada, a aprendizagem ativa e o uso de tecnologias educacionais pode transformar a curva do esquecimento em um aliado para o sucesso do aprendizado, garantindo que o conhecimento adquirido seja retido por mais tempo e aplicado em diversos contextos. 8. Aplicações em treinamentos corporativos. 8.1. Necessidade de retenção em ambientes corporativos. 8.2. Métodos eficazes de treinamento. 8.3. Avaliação de resultados. Retenção de conhecimento para o sucesso. A curva do esquecimento não se limita ao ambiente acadêmico, mas também impacta o mundo corporativo. Em um mercado competitivo, onde a atualização constante e a retenção de conhecimento são cruciais para o sucesso, compreender como os profissionais perdem informações ao longo do tempo é fundamental para otimizar os treinamentos e garantir o retorno dos investimentos. 8.1 Necessidade de retenção em ambientes corporativos. Em ambientes corporativos, a retenção de conhecimento é essencial para o desempenho das equipes e o crescimento da empresa. Treinamentos e programas de desenvolvimento são investimentos importantes, mas seu retorno depende da capacidade dos profissionais de absorver, aplicar e manter o conhecimento adquirido ao longo do tempo. A curva do esquecimento nos alerta para o fato de que os treinamentos tradicionais, que se concentram em transmitir informações de forma passiva, podem ter um impacto limitado na retenção de conhecimento. Para garantir que os investimentos em treinamento se traduzam em resultados positivos, é preciso considerar estratégias que combatam a perda gradual de informação e promovam a aplicação prática do conhecimento no dia a dia. 8.2 Métodos eficazes de treinamento. Diversos métodos de treinamento podem ser utilizados para minimizar os efeitos da curva do esquecimento e maximizar a retenção de conhecimento. Treinamento experiencial. Simulações, jogos de negócios e atividades práticas que permitem aos profissionais aplicar o conhecimento em cenários reais, promovendo o aprendizado por meio da experiência e o desenvolvimento de habilidades. Microlearning. Dividir o conteúdo em módulos curtos e objetivos, que podem ser acessados de forma flexível e adaptável à rotina dos profissionais, otimizando a retenção e a aplicação prática do conhecimento. Treinamento on the job. Integrar o aprendizado ao trabalho, permitindo que os profissionais apliquem o conhecimento adquirido em suas tarefas cotidianas, consolidando o aprendizado e desenvolvendo a aplicação prática. Mentoria e coaching. Oferecer suporte individualizado por meio de mentores e coaches, que podem auxiliar na aplicação do conhecimento, fornecer feedback e incentivar o desenvolvimento profissional, promovendo a retenção e o crescimento. 8.3 Avaliação de resultados. Para garantir que os investimentos em treinamento gerem resultados positivos, é fundamental avaliar a efetividade dos métodos utilizados e o impacto do treinamento na retenção de conhecimento. A avaliação pode ser realizada por meio de questionários e testes. Avaliar o conhecimento adquirido antes e após o treinamento, utilizando questionários e testes para medir a retenção de informações e a aplicação prática do conhecimento. Análise de desempenho. Monitorar o desempenho dos profissionais no trabalho após o treinamento, observando as mudanças em suas práticas, habilidades e resultados, para avaliar o impacto do treinamento na performance. Feedback dos participantes. Coletar feedback dos participantes sobre o treinamento, suas experiências, dificuldades e sugestões, para identificar áreas de melhoria e adaptar as estratégias de treinamento. Assim, a curva do esquecimento é um fator importante a ser considerado em treinamentos corporativos. Ao utilizar métodos eficazes de treinamento e avaliar os resultados, as empresas podem garantir que os investimentos em desenvolvimento de pessoas se traduzam em aumento da produtividade, da qualidade e do sucesso da organização. 9. Desenvolvimento de habilidades metacognitivas. 9.1 O que são habilidades metacognitivas? 9.2 Como desenvolvê-las?
9.3 Benefícios para a aprendizagem. Desvendando o poder da metacognição. Compreender a curva do esquecimento é fundamental para melhorar a retenção de conhecimento, mas desenvolver habilidades metacognitivas leva o aprendizado a um novo nível. A metacognição é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, permitindo que você monitore, controle e otimize seus processos de aprendizagem. 9.1 O que são habilidades metacognitivas? As habilidades metacognitivas são ferramentas poderosas que permitem que você monitore seu aprendizado, identifique o que você já sabe, o que precisa aprender e quais estratégias funcionam melhor para você. Controle seu aprendizado. Planeje seu tempo de estudo, escolha os métodos de aprendizado mais eficazes e adapte suas estratégias conforme necessário. Avalie seu aprendizado. Reflitar sobre o que você aprendeu, identifique seus pontos fortes e fracos e ajuste suas estratégias para melhorar seu desempenho. 9.2 Como desenvolvê-las? O desenvolvimento de habilidades metacognitivas é um processo contínuo e exige prática. Algumas estratégias úteis incluem conscientização. Reflitar sobre seus próprios processos de aprendizado. Pergunte-se: quais são meus pontos fortes e fracos? Quais estratégias funcionam melhor para mim? Como posso me autoavaliar e monitorar meu progresso? Planejamento. Defina objetivos de aprendizado claros, planeje seu tempo de estudo e escolha os métodos e recursos mais adequados. Monitoramento. Avalie constantemente sua compreensão do material. Se você está tendo dificuldades, ajuste suas estratégias de estudo. Autoavaliação. Reflita sobre seu progresso e identifique áreas para melhoria. Busca por feedback. Peça feedback de professores, colegas ou mentores sobre seu desempenho e utilize as informações para aprimorar seu aprendizado. 9.3 Benefícios para a aprendizagem. Desenvolver habilidades metacognitivas oferece diversos benefícios. Aprendizado mais eficaz. A metacognição permite que você se torne um aprendiz mais estratégico, adaptando suas estratégias para melhor absorver e reter informações. Aumento da retenção. Ao monitorar e controlar seu aprendizado, você identifica áreas que precisam de mais atenção e pode implementar estratégias para fortalecer a retenção de conhecimento. Melhor desempenho acadêmico. As habilidades metacognitivas contribuem para um melhor desempenho em testes, trabalhos e apresentações, pois você está mais consciente de seus pontos fortes e fracos e utiliza as estratégias mais eficazes para cada situação. Autoconfiança. A metacognição aumenta sua autoconfiança como aprendiz, pois você se torna mais independente e capaz de gerenciar seu próprio aprendizado. Desenvolver habilidades metacognitivas é uma ferramenta poderosa para combater a curva do esquecimento e transformar você em um aprendiz mais estratégico, eficiente e confiante. Ao se tornar mais consciente e estratégico em relação ao seu processo de aprendizado, você aumenta a retenção de conhecimento e impulsiona seu sucesso acadêmico e profissional. 10 Estudos de caso. 10.1 Aplicação em sala de aula. 10.2 Resultados em empresas. 10.3 Comparação entre diferentes abordagens. Estudos de caso que iluminam o caminho. A teoria da curva do esquecimento ganha vida através de estudos de caso que demonstram seus impactos e a efetividade de estratégias para combatê-la. Observando a aplicação prática em diferentes contextos, podemos compreender como a curva influencia o aprendizado e como métodos eficazes podem superar seus desafios. 10.1 Aplicação em sala de aula. Um estudo de caso interessante foi realizado em uma escola secundária, onde a equipe docente implementou um programa de revisão espaçada para alunos de matemática. Os resultados mostraram uma melhora significativa nas notas dos alunos, especialmente aqueles que haviam utilizado a técnica de forma consistente. A aplicação da técnica de revisão espaçada permitiu que os alunos consolidassem o conhecimento ao longo do tempo, superando a perda gradual de informações e demonstrando a efetividade da estratégia para combater a curva do esquecimento. 10.2 Resultados em empresas. Em uma empresa de tecnologia, a equipe de treinamento decidiu implementar um programa de microlearning para atualizar o conhecimento técnico de seus funcionários. A iniciativa foi um sucesso, com os profissionais demonstrando melhor retenção de informações e maior capacidade de aplicar os novos conhecimentos em seus trabalhos. A aplicação do microlearning, com seus módulos curtos e focados em conteúdos específicos,
permitiu que os profissionais absorvessem e aplicassem as informações de forma mais eficiente, combatendo a perda gradual de conhecimento e contribuindo para o aprimoramento das habilidades da equipe. 10.3 Comparação entre diferentes abordagens. Um estudo comparativo interessante analisou o impacto de diferentes métodos de ensino na retenção de conhecimento em cursos de idiomas. Os resultados mostraram que alunos que participaram de cursos com foco em aprendizagem ativa e revisão espaçada obtiveram melhores resultados em testes de proficiência em comparação com alunos que participaram de cursos tradicionais, com foco em memorização passiva. Essa pesquisa evidencia a importância de implementar métodos inovadores de ensino, que consideram a curva do esquecimento e utilizam estratégias para promover a retenção de informações. Os estudos de caso demonstram que a compreensão da curva do esquecimento é fundamental para o sucesso do aprendizado em diversos contextos. A aplicação de estratégias eficazes, como a revisão espaçada, o microlearning e a aprendizagem ativa, pode transformar a curva em uma aliada para o aprendizado, promovendo a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso em diversos campos. 11. Desafios na retenção de informação. 11.1 Sobrecarga informativa. 11.2 Distrações e ambiente de estudo. 11.3 Motivação dos alunos. Desafios para a retenção de informação no século XXI. Apesar de avanços em técnicas de memorização e estratégias de aprendizagem, a retenção de informação enfrenta desafios cada vez maiores no mundo moderno. A era digital, com sua sobrecarga informativa e ritmo frenético, exige adaptação e novas estratégias para garantir que o conhecimento seja adquirido e retido de forma eficaz. 11.1 Sobrecarga informativa. A era da informação nos bombardeia com um fluxo constante de dados, notícias, entretenimento e conteúdo online. Essa sobrecarga informativa pode sobrecarregar o cérebro e dificultar a retenção de informações relevantes. Com tantas informações competindo por nossa atenção, é natural que nosso cérebro priorize o que considera mais importante, ignorando ou esquecendo informações consideradas menos relevantes. Para combater a sobrecarga, é essencial desenvolver habilidades de filtragem de informações, buscando fontes confiáveis e priorizando o conteúdo que realmente importa para seus objetivos. 11.2 Distrações e ambiente de estudo. O ambiente de estudo também desempenha um papel crucial na retenção de informações. Distrações como notificações de celular, conversas, barulho e interrupções constantes podem prejudicar a concentração e dificultar a memorização. Criar um ambiente de estudo livre de distrações, com um espaço tranquilo, organizado e dedicado exclusivamente ao aprendizado, é fundamental para garantir que a atenção seja direcionada para a tarefa em questão e que a informação seja absorvida de forma mais eficiente. 11.3 Motivação dos alunos. A retenção de informação também está diretamente ligada à motivação dos alunos. Quando o indivíduo está motivado, engajado e interessado no conteúdo, ele tende a se esforçar mais para aprender e lembrar a informação. Em um ambiente educacional, despertar o interesse dos alunos, criar conexões com suas experiências e objetivos, e oferecer feedback positivo são fatores importantes para manter a motivação e fortalecer o processo de aprendizado. A retenção de informação no mundo moderno enfrenta desafios complexos, como a sobrecarga informativa, as distrações constantes e a necessidade de manter a motivação. É fundamental desenvolver estratégias que combatam esses desafios, como a filtragem de informações relevantes, a criação de ambientes de estudo adequados e a busca por métodos de ensino que despertem o interesse e o engajamento dos alunos. Compreender e superar esses obstáculos é essencial para garantir que o conhecimento seja adquirido de forma eficaz, contribuindo para o sucesso acadêmico, profissional e pessoal. 12. Perspectivas futuras. 12.1 Novas pesquisas sobre memória. 12.2 Avanços tecnológicos no ensino. 12.3 Integração da neurociência na educação. Um futuro promissor para o aprendizado. A compreensão da curva do esquecimento, embora antiga, continua evoluindo e abrindo portas para um futuro promissor no campo da educação e do aprendizado. Pesquisas inovadoras, tecnologias emergentes e a integração da neurociência com a pedagogia prometem revolucionar a forma como aprendemos e nos lembramos. 12.1 Novas pesquisas sobre memória. A pesquisa sobre a memória avança a passos largos,
desvendando mecanismos complexos do cérebro e desenvolvendo novos métodos para aprimorar a retenção de informações. Novas pesquisas estão explorando o papel da plasticidade cerebral. O cérebro é capaz de se adaptar e reorganizar suas conexões neuronais com base na experiência. Investigar como essa plasticidade influencia a memória e o aprendizado pode gerar insights para desenvolver métodos de ensino mais eficientes. A influência do sono no aprendizado. O sono desempenha um papel crucial na consolidação da memória. Pesquisas sobre o impacto do sono na retenção de informações e na aprendizagem podem levar a estratégias de ensino que otimizem o processo de memorização. As interações entre a memória e outras funções cognitivas. A memória está interligada a outras funções cognitivas como a atenção, a linguagem e o raciocínio. Pesquisas sobre essas interações podem gerar novas estratégias para melhorar a retenção de informações, explorando o papel da interação entre as diversas funções cognitivas no processo de aprendizagem. 12.2 Avanços tecnológicos no ensino. A tecnologia tem um papel fundamental na transformação do ensino e na superação dos desafios da curva do esquecimento. Ferramentas inovadoras, como realidade virtual e aumentada, imersão em ambientes virtuais que simulam situações reais, promovendo o aprendizado experiencial e a retenção de informações por meio da interação com o ambiente. Gamificação. Incorporação de elementos de jogos em plataformas de aprendizado, tornando o processo mais engajador, divertido e motivador, incentivando a participação e a retenção de informações. Inteligência artificial. Personalização do processo de aprendizado, com plataformas que adaptam o conteúdo, o ritmo e a dificuldade de acordo com as necessidades e o perfil de cada aluno, otimizando a retenção de informações e o desenvolvimento de habilidades. 12.3 Integração da neurociência na educação. A neurociência oferece insights valiosos sobre o funcionamento do cérebro e como ele aprende. A integração da neurociência com a educação, conhecida como neuroeducação, promete revolucionar as práticas de ensino. Essa integração permite compreender os processos de aprendizado, identificar as áreas do cérebro que são ativadas durante o aprendizado e como diferentes estratégias de ensino impactam a retenção de informações. Desenvolver métodos de ensino personalizados, adaptar o ensino às necessidades individuais de cada aluno, considerando seus estilos de aprendizado, suas habilidades e seus pontos fortes. Criar ambientes de aprendizado otimizados. Projetar ambientes de aprendizado que estimulem a concentração, a motivação e a retenção de informações, promovendo o bem-estar e o sucesso dos alunos. O futuro do aprendizado está em constante evolução, impulsionado por novas pesquisas sobre a memória, avanços tecnológicos e a integração da neurociência com a educação. A compreensão da curva do esquecimento é crucial para guiar esse processo, garantindo que as estratégias e ferramentas desenvolvidas sejam eficazes na superação dos desafios da retenção de informações e no aprimoramento do processo de aprendizado para todos. 13 Considerações éticas. 13.1 A ética na pesquisa sobre memória. 13.2 Implicações sociais das técnicas de memorização. 13.3 Responsabilidade educacional. Reflexões éticas sobre o futuro do aprendizado. A busca por aprimorar a retenção de informações e otimizar o aprendizado levanta questões éticas importantes. As pesquisas sobre memória, as técnicas de memorização e as ferramentas de aprendizado, embora promissoras, exigem considerações éticas para garantir que seu uso seja responsável e beneficie a sociedade de forma justa e equitativa. 13.1 A ética na pesquisa sobre memória. As pesquisas sobre memória, especialmente aquelas que exploram a neurociência e a manipulação de processos cerebrais, exigem rigoroso cuidado ético. É fundamental garantir que o consentimento informado seja obtido. Participantes de pesquisas devem ser informados sobre os riscos e benefícios da pesquisa, tendo o direito de decidir livremente se desejam participar. A privacidade seja respeitada. Os dados coletados durante as pesquisas devem ser protegidos e utilizados de forma responsável, garantindo a privacidade e a segurança dos participantes. Os resultados sejam interpretados com cautela. Os resultados das pesquisas devem ser analisados com rigor e interpretados de forma responsável, evitando generalizações e conclusões precipitadas. Os benefícios superem os riscos. As pesquisas devem ser conduzidas com o objetivo de gerar conhecimento e benefícios para a sociedade,
garantindo que os riscos sejam minimizados e que os benefícios superem os possíveis impactos negativos. 13.2 Implicações sociais das técnicas de memorização. A crescente popularização de técnicas de memorização, como a técnica de Locke, levanta questões sobre as implicações sociais do uso dessas ferramentas. É importante considerar a equidade de acesso. As técnicas de memorização nem sempre são acessíveis a todos, gerando disparidades entre aqueles que têm acesso a essas ferramentas e aqueles que não têm. O uso ético. As técnicas de memorização podem ser utilizadas para fins ilícitos, como memorizar informações para fraudes ou manipulações. O impacto na criatividade e no pensamento crítico. A dependência excessiva de técnicas de memorização pode impactar a criatividade e o desenvolvimento do pensamento crítico, diminuindo a capacidade de interpretar, analisar e solucionar problemas de forma independente. 13.3 Responsabilidade educacional. A aplicação de novas tecnologias e técnicas de memorização no ambiente educacional exige responsabilidade por parte dos educadores e das instituições. É fundamental promover o pensamento crítico e a autonomia, incentivar o desenvolvimento do pensamento crítico, a capacidade de questionar informações, analisar diferentes perspectivas e formar opiniões próprias, garantindo que os alunos não sejam meros receptores passivos de informações. Priorizar o aprendizado significativo. Utilizar as técnicas de memorização e as tecnologias como ferramentas para promover o aprendizado significativo, focando na compreensão profunda do conteúdo e na capacidade de aplicar o conhecimento em diferentes contextos. Fomentar o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Reconhecer que o aprendizado não se limita à retenção de informações, mas envolve o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como a comunicação, a colaboração, a empatia e a resolução de conflitos. A busca por aprimorar a retenção de informações e otimizar o aprendizado exige uma reflexão ética profunda sobre as pesquisas, as técnicas e as ferramentas utilizadas. A responsabilidade ética, a busca por equidade de acesso, o desenvolvimento do pensamento crítico e o foco no aprendizado significativo são elementos cruciais para garantir que os avanços no campo da memória e do aprendizado beneficiem a sociedade de forma justa e equitativa. 14 Conclusões e recomendações. 14 Um resumo dos principais achados. 14 2 Sugestões para práticas educativas. 14 3 Direções futuras para a pesquisa. Um mapa para o futuro do aprendizado. A jornada pela curva do esquecimento nos revelou um panorama complexo e instigante sobre a retenção de informações. Compreender essa curva e seus desafios é crucial para moldar práticas de ensino e pesquisa mais eficazes e éticas. 14.1 Resumo dos principais achados. A curva do esquecimento, proposta por Hermann Ebbinghaus, descreve a perda gradual de informações ao longo do tempo, demonstrando a necessidade de estratégias de memorização e revisão. A retenção de conhecimento é influenciada por fatores como tempo, relevância da informação, contexto emocional, sobrecarga informativa, distrações e motivação dos alunos. Métodos eficazes para combater a curva do esquecimento incluem a revisão espaçada, aprendizagem ativa, uso de tecnologias educacionais e desenvolvimento de habilidades metacognitivas. A integração da neurociência com a educação, a busca por novas tecnologias e pesquisas sobre a memória abrem portas para um futuro promissor no campo do aprendizado. A ética na pesquisa sobre memória, as implicações sociais das técnicas de memorização e a responsabilidade educacional exigem uma reflexão crítica e ações responsáveis para garantir o uso ético e equitativo dos avanços no campo do aprendizado. 14.2 Sugestões para práticas educativas. Priorizar métodos ativos. Incentivar a participação ativa dos alunos, a resolução de problemas, o trabalho colaborativo e o uso de recursos tecnológicos. Implementar a revisão espaçada. Incorporar a revisão espaçada em planos de aula e programas de aprendizagem, utilizando ferramentas digitais e estratégias de revisão eficazes. Desenvolver habilidades metacognitivas. Ensinar os alunos a monitorar, controlar e avaliar seu próprio processo de aprendizagem, incentivando a autoconsciência e a autonomia. Criar ambientes de aprendizado adequados. Oferecer um ambiente livre de distrações, estimulante e adaptado às necessidades individuais dos alunos, promovendo a concentração, a motivação e o engajamento. Promover a ética e a responsabilidade.
Debater as implicações éticas do uso de técnicas de memorização e tecnologias de aprendizado, incentivando o pensamento crítico e a utilização responsável dessas ferramentas. 14.3 Direções futuras para a pesquisa: investigar o impacto das tecnologias emergentes. Explorar como a realidade virtual, a inteligência artificial e outras tecnologias inovadoras impactam a retenção de informações e o processo de aprendizado. Desenvolver métodos de ensino personalizados. Pesquisar como a neurociência e a inteligência artificial podem ser usadas para criar métodos de ensino personalizados, adaptando o conteúdo e o ritmo de aprendizado às necessidades de cada aluno. Compreender as interações entre a memória e outras funções cognitivas. Investigar como a memória interage com a atenção, o raciocínio, a linguagem e outras funções cognitivas, buscando desenvolver estratégias que maximizem o aprendizado e a retenção de informações. Desenvolver métodos para combater a desinformação. Pesquisar métodos eficazes para combater a desinformação e promover o pensamento crítico, ajudando os alunos a filtrar informações, avaliar fontes e construir conhecimento de forma responsável. As pesquisas, as estratégias e as reflexões sobre a retenção de informações nos guiam em direção a um futuro onde o conhecimento seja mais acessível, duradouro e aplicado de forma ética e responsável. Considerações gerais: este trabalho busca não apenas descrever a curva do esquecimento, mas também oferecer soluções práticas para educadores e profissionais que lidam com o aprendizado contínuo. Conclusão: a compreensão da curva do esquecimento é essencial para otimizar processos educativos e corporativos, permitindo uma melhor retenção de informações e, consequentemente, um aprendizado mais eficaz e duradouro. A aplicação de estratégias como a revisão espaçada, a aprendizagem ativa, o uso de tecnologias educacionais e o desenvolvimento de habilidades metacognitivas contribuem para superar os desafios da perda gradual de conhecimento. A jornada pela curva do esquecimento nos revela um campo em constante evolução, impulsionado por pesquisas inovadoras, tecnologias emergentes e a crescente integração da neurociência com a educação. É crucial, nesse contexto, que o desenvolvimento de ferramentas e métodos de aprendizado seja acompanhado por uma reflexão ética constante, garantindo o uso responsável, a equidade de acesso e o fomento do pensamento crítico. Em suma, a curva do esquecimento não é apenas um conceito científico, mas um guia para o aprimoramento do aprendizado. Ao entender como perdemos informações e implementar estratégias eficazes para combatê-la, podemos construir um futuro onde o conhecimento seja mais acessível, duradouro e aplicado de forma ética e responsável, beneficiando indivíduos e a sociedade como um todo. Bibliografia Geral Português.